Olá galera do meu canal, quem ainda não é inscrito, se inscreva e deixa seu like para que esse canal possa crescer e assim sucessivamente possa fazer mais vídeos. E hoje eu vou responder algumas perguntas que me foram passadas e vou tentar ser o mais breve possível, apesar de que provavelmente esse vídeo vai ser um pouco extenso. Ok? Então vamos lá. ¿Cómo fue ser ciclista durante 23 años? Eu diria que foi a minha melhor fase da minha vida. Eu comecei aos 15 anos de idade a pedalar e isso se interrompeu praticamente em 2015, quando eu sofri um acidente de trabalho, que na época eu era metalúrgica e eu sofri fratura, rompimento de ligamentos, esmigalhou parte do meu tornozelo e houve uma demora muito grande no quesito de uma avaliação melhor do profissional que na época me tratava. E isso fez com que eu tivesse que interromper o maior sonho da minha vida, que sempre era pedalar. Mas foram 23 anos que eu posso dizer que, mesmo não podendo ser uma profissional, foram bem aproveitados. ¿Cómo se sintió cuando se enteró de que tenía una enfermedad crónica? Demorou para descobrirem que eu tinha essa enfermidade, essa doença crônica, que na verdade se chama epilepsia e que no meu caso me dá convulsão, sou tônico-clônica. E na época eu estava juntamente com meus primos gêmeos planejando em participar da Federação Gaúcha de downhill, onde inclusive na época a grande campeã de downhill feminino, Patrícia Loureiro, competia, e eu acabei comprando uma bike própria para isso, e eu ainda estava montando, e já sofria da doença, mas não se tinha da certeza do que era, porque desde os 11 anos que essa doença me acometeu, mas demorou muito tempo para descobrir certo o que era. Foi um banho de água fria, era como destruir meus sonhos, e a aceitação foi muito difícil para mim, porque eu queria ser uma profissional, eu queria poder competir, queria fazer parte de um grupo, e já estava tudo planejado com a galera que eu ia participar. Eu ia estar na equipe feminina, que eu ia ser a única menina a competir. E as minhas chances de subir no pódio eram muito grandes, porque tinham poucas meninas que competiam na época. Como eu já tinha uma vasta experiência de pedal, mas toda vez que eu ficava ofegante eu convulsionava, né? Mas a gente não tinha certeza do que era, né? Não se tinha certeza, porque os exames só detectavam se tu te fizesse o exame no momento da convulsão, né? Até que um dia eu fui juntar dinheiro e fui fazer esse exame particular, e foi aí que eu tive a infelicidade de descobrir que eu tinha essa doença. E na época eu já possuía 3 bikes, uma para cada modalidade. Depois eu comprei mais uma,
porque o neurologista disse que eu não era para parar de pedalar, que eu era para pedalar moderadamente, me tratando, e que talvez viajar, conhecer outros lugares ia fazer muito bem para mim. Então acabei me dedicando ao cicloturismo, e isso foi para mim uma válvula de escape, uma terapia de vida que foi muito importante para mim, muito importante mesmo. ¿Cómo fue lidiar con las secuelas de la memoria? ¿Te molestaron mucho en los estudios? Sim. Foi muito complicado lidar com as sequelas. Foram feitos N tratamentos errados, e a minha memória ficou muito prejudicada, mas me parece que quem tem epilepsia convulsiva acaba tendo problema de memória, e no meu caso, devido ao número de convulsões na época, eu ainda conseguia lidar com a situação, eu estava indo bem nos estudos, tudo bem, mas quando eu fui para o segundo grau, as sequelas, eu já estava tendo mais crises convulsivas e atrapalhou totalmente meus estudos. Eu tive que parar, eu voltei, parei, voltei, parei, voltei, e realmente não conseguia mais decorar, armazenar informações. Então isso tudo foi me prejudicando no sentido de algo que poderia ser muito importante, poderia não, seria muito importante para que eu pudesse evoluir mais profissionalmente no futuro, e isso me prejudicou muito. Eu acho que é uma das coisas que eu nunca consegui aceitar, porque eu era uma pessoa diferente antes, e depois que eu comecei a ter convulsões, a minha vida virou de ponta cabeça. É como se tivesse passado uma borracha na minha mente e tivesse começado a excluir as coisas e tivesse preservando o passado, e todo o presente, todas as coisas que eu tenho feito dali adiante estão se apagando. Então não consigo armazenar as informações por muito tempo, e isso me faz mal até hoje. Eu acho que a aceitação disso foi bem complicado, mais complicado do que lidar com o fato de eu não poder ser nunca uma profissional no ciclismo. Acho que isso foi muito pior para mim. En el trabajo, ¿la epilepsia también le obstaculizó? Não sempre. Como eu sempre me tratei e procurava ficar sempre mais sob controle, tinha acompanhamento neurológico, psiquiátrico, então raramente eu tinha crise após a descoberta da doença. E como não é 100% eficaz o tratamento, quando acontecia, atrapalhava sim, porque fazia com que eu ficasse minutos sem poder trabalhar, eu passava mal e convulsionava, eu atrapalhava meus colegas, e isso eu me sentia mal por isso também. Porque na verdade eu não queria ser um estorvo para ninguém, mas eu não tinha controle sobre o meu corpo, então não tinha como controlar. É uma doença infelizmente maldita que toma conta do teu corpo e você não tem como controlar ele. Mas graças a Deus eu consegui trabalhar sempre. Fiquei algumas vezes desempregada, sim.
meu primeiro trabalho, eu trabalhei 15 anos na mesma empresa. Essa empresa fechou as portas depois. E depois eu fui trabalhar em outras empresas. Mas digamos que eu conseguia sempre trabalho. Até que o dia que eu sofri o acidente na metalúrgica, que eu tinha outros planos já na época, que eu ia mudar de estado, eu já tinha emprego em outro lugar, e aquilo lá foi um balde de água fria. Eu ia ir morar em Florianópolis, Santa Catarina, e eu acabei perdendo uma oportunidade de trabalho, acabei perdendo o imóvel que eu ia morar, e fiquei numa cadeira de rodas por um tempo, porque a lesão era mais grave do que aparentava, e mesmo quando parecia que estava melhorando, não estava. O médico não foi totalmente honesto comigo. Fui procurar uma segunda opinião e foi aí que eu tive o baque de que eu precisava ter sido operada no máximo em 2 meses, e não foi o que aconteceu. Então se tornou uma coisa crônica e eu tive que remover parte do osso do meu pé, o que me deixou com limitações físicas, com problemas, com dores crônicas, e que me prejudicou muito na tentativa de voltar a pedalar, que era uma terapia de vida para mim, e ainda é uma grande paixão minha. E isso fez com que eu descontasse na comida. Eu comecei a comer, e cheguei a pesar 100 quilos. Eu nunca cheguei a pesar tanto. Cheguei aos 100 quilos, entrei numa depressão terrível, porque não podia trabalhar, e o governo começou a me podar também. Eu estava em tratamento médico ainda, estava em fisioterapia. A empresa não custeou a parte do restante do tratamento, não pagou nada, simplesmente, como hoje em dia as empresas, elas não têm mais obrigação em determinadas coisas, então a lei favoreceu a empresa e eu fiquei sem nada, porque a única coisa que eu queria era fazer o tratamento. Eu não queria nenhum centavo no meu bolso, eu só queria me tratar, me recuperar e poder trabalhar. Só era isso que eu queria. Então eu fiquei a ver navios, como se diria, e isso me deixou muito mal, e não pude trabalhar. Fiquei sem receber do governo, fiquei em casa, sem condição financeira nenhuma, tendo contribuído anos e anos para o INSS, e você se sente a pior pessoa do mundo, se sente um lixo. Hoy ha vuelto a tener convulsiones, y desde 2020 lucha por mejorar, pero me dijiste que en enero de 2021 tenías más de 50 convulsiones. Y también sufrió varias caídas, provocando un trauma quizás irreversible. É, verdade. Em 2020 voltei a ter crises convulsivas depois de praticamente 3 anos bem controlada, sempre tomando os remédios indicados pelos neurologistas. E infelizmente voltei, procurei outros neuros e não houve melhoras, começou a piorar. Já em 2020, no andar do ano, começou a ter uma por mês, de repente começou a dar 2 por mês, e começou a crescer a quantidade de crises.
e eu comecei a ter crises no trabalho, e isso foi bem complicado porque todos meus colegas sabiam que tinha epilepsia, eu já tinha comunicado o que poderia acontecer um dia ou não, mas em janeiro de 2021 foi o pior, foi o dia que eu tive mais de 50 crises. Eu tive que ser socorrida pela corporação de bombeiros da cidade. De lá eu fui levada para o posto central, que é 24 horas aqui. E lá eles dão ampolas, soros, diz que até 7 no máximo que pode se tomar. E eu já tinha tomado parece que uns 5 e as crises não paravam. Tomar 8? 8. E eu já tinha tomado uma certa quantidade quando eles viram que eu não ia estabilizar. E então eu fui encaminhada com urgência para o hospital da cidade vizinha de Sapiranga. E parece que nesse trajeto eles já deram o restante das ampolas. E eu cheguei lá já com a última ampola. E não nada parava as crises, até que um neurologista foi chamado para me atender e aplicaram um coquetel mesmo de medicamentos para me estabilizar, e deu certo. Se não fosse feito isso, provavelmente eu teria uma parada cardiorrespiratória e talvez eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Mas também, logo depois disso, como as crises ainda continuavam, só que com menos frequência, eu sofri quedas. Eu caí da cama, eu virei o pescoço, eu sofri lesões em vértebras que estão pressionando a medula, 5 lesões de ombro, mais uma outra lesão no outro ombro, e tem atrofia nos membros superiores. A única mão que é a melhor que eu tenho é essa aqui, mas essa daqui já, o quarto dedo também já está começando a entortar. E eu sinto também já que está endurecendo meu polegar, e eu procuro movimentar bastante as mãos, só que a atrofia da mão direita foi a primeira que começou. Atrofiou tudo. Eu não consigo fechar o braço totalmente nem abri-lo. Então tá tudo atrofiado. Então eu tenho problemas físicos, dependo de ajuda para comer, preciso de ajuda para alguém me servir, cortar carne no prato, vestir ou ajuda no banho, porque eu não consigo fazer totalmente a minha higiene pessoal, né? Que é bem complicado falar isso até, que preciso de ajuda. E agora eles vão tentar começar com fisioterapia para ver se vão poder fazer, mas as crises também desencadeiam muito devido à dor, quer dizer, devido à dor. E se a dor é intensa, eu já convulsiono. Eu não estou estabilizada, e se eu estivesse estabilizada, talvez não desencadeasse. E eu fui encaminhada para a PUC, agora é aguardar para os especialistas de lá. E estou torcendo para que eu possa logo ser chamada, porque eu preciso muito mesmo dessa ajuda, porque eu estou tendo uma média de acima de 25 convulsões mês,
às vezes passa de 35. Teve um dia que eu tive 9, um outro dia eu tive 4. Então há dias que eu não tenho e há dias que eu tenho um monte, seguidas. E eu já não quero mais ser levada para hospitais, para postos de saúde, porque eu não aguento mais. Porque a primeira coisa que vem é te espetar, porque tu não... Depois, quando eu tenho consciência do que está passando, tudo, porque eu não tenho mais nenhuma veia. Minhas veias não tenho mais veia, gente. Ó, estourou tudo. Tudo estourou. Tenho mais veias para colocar soro. Tanto que eu tive que ir pro bloco cirúrgico, que não vai dar para ver, porque a imagem do meu celular é ruim. Mas foi colocado um catéter. Na época que eu fiquei nos hospitais. E foi feita uma microcirurgia e o catéter foi introduzido para a veia do coração. E ficava um soro o tempo todo. E depois injetavam, colocavam outro soro para medicação. Então eu ficava o tempo todo com aquele negócio perto do pescoço, que foi costurado na própria pele, para que eu tivesse um acesso e que eles pudessem injetar medicamentos numa veia mais calibrosa, né? E não tinha o que fazer, porque eu não tenho veia nos braços, então não tinha como eles tentar colocar acesso, porque não tinha onde colocar. Porque eu lembro quando eu fui para emergência um dia, eu já fui uma dezena de vezes no hospital, uma senhora me disse que contou 25 picadas que eles tentaram de tudo que é jeito, e no fim das contas acharam apenas uma veiazinha aqui no polegar aqui. 25 picadas, sendo que eu não senti nenhuma, estava inconsciente. Então é uma situação muito complicada e esses traumas, parte deles talvez não seja mais possível reverter. Eu acredito mais que do lado esquerdo do meu corpo, que foi o mais afetado, eu acho que vou ficar com sequelas. Eu gostaria que não, mas eu acho que eu não vou ter total recuperação desse lado esquerdo, mas eu acredito que do lado direito seja ainda possível reverter. Mas eu só não entendo porque está passando de um lado para o outro, mas pode ser por causa da lesão de medula, né? E é isso, galera. É uma coisa bem complicada de lidar, de falar, de conviver com isso e também de não estar recebendo um centavo. Novamente, pela segunda vez, o governo, espíritos me podam, dizendo que eu posso trabalhar, sendo que é uma função de máquina, que você precisa usar as duas mãos. Como eu vou usar as duas mãos para trabalhar? Se eu não consigo movimentar os dedos corretamente, se eu não consigo ter firmeza e força, e ainda tenho convulsões direto. Aí a pessoa cai dentro de uma empresa, a empresa acaba sendo a responsável. E na verdade os responsáveis deveriam ser o INSS, que liberam as pessoas doentes, enquanto tem um monte de golpista que consegue aplicar golpe, eu não sei como, e conseguem pegar o dinheiro, milhões e milhões, que não tem nada, ficam fraudando o INSS, enquanto as pessoas que precisam não conseguem. Isso me deixa indignada. Indignada mesmo. Eu tenho mais de 25 anos de profissão. E eu fico louca da vida sabendo disso, que eu estou há meses
sem receber um centavo. E o único bem que eu tinha, eu tive que vender. Tive que vender. É chato isso. É chato saber que coisas que tu levou a vida inteira pra juntar e você consegue perder num dia. E o pior é que você sabe que tu nunca mais vai conseguir juntar. Porque você já não tem mais a idade. Ou talvez nunca mais vai conseguir trabalhar. Precisa de remédios que nem sempre são mandados, que demora meses para chegar e você fica sem a medicação. Eu fiquei, num dos remédios, eu fico acho que quase 2 meses sem receber. Estou no Canadá. E depois disso, o médico disse que eu não poderia mais voltar a tomar o remédio, porque começou a me causar alergia. Porque a interrupção da medicação bruta, como foi, e depois voltar a tomar ela, fez muito mal. Então, o outro neurologista mandou parar de tomar aquele um tipo e estão aguardando que eu seja encaminhado para a PUC. Então, desculpa aí, galera, por tudo isso. É um vídeo, infelizmente, longo, mas é um vídeo de desabafo mesmo. Obrigado pela entrevista aí, que vai estar no meu canal. E tô torcendo para que minhas coisas comecem a dar certo, porque eu tô precisando mesmo. Preciso de uma luz no fim do túnel. Gracias por la entrevista, Claudia. Y que Dios los bendiga en este momento difícil. Gracias a todos ustedes que pediram a entrevista. Muchas gracias. Y espero que Deus possa realmente me ajudar, porque a fé que temos a maior esperança. Gracias.